Muito bem, nós estamos aqui para gravar mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando um comentário bíblico para você, livro por livro da Bíblia. Já gravamos Gênesis, Êxodo, Levítico e agora o livro de Números. Números é o quarto livro dos 5 livros do Pentateuco. Números também contém as histórias das jornadas do povo. Esse livro contém 36 capítulos, 1288 versos. É o segundo maior livro do Pentateuco, perdendo apenas para Gênesis, com 50 capítulos, 1533. Apesar de Êxodo ter mais capítulos que o livro de Números, Êxodo tem 40 capítulos, mas Êxodo só possui 1213 versos contra 1288 versos. O menor é o Levítico. Levítico tem 27 capítulos, 959 versos. E depois o próximo é Deuteronômio, com 34 capítulos, 959 versos. Colocando em ordem, Gênesis tem 50 capítulos, 1533 versos, Êxodo 40 capítulos, 1213 versos, Levítico 27 capítulos, 859 versos, Números 36 capítulos, 1288 versos e Deuteronômio 34 capítulos, 959 versos. Somando todos esses capítulos, 50 de Gênesis, 40 de Êxodo, 27 de Levítico, 36 de Números e 34 de Deuteronômio, nós temos um total de 187 capítulos no Pentateuco. Somando os versos, 1533 de Gênesis, 1213 versos de Êxodo, 959 versos de Levítico, 1288 versos de Números e 959 versos de Deuteronômio, nós temos um total de 5.852 versos. Talvez alguém disse, uau, para que todos esses números? Porque o livro que nós vamos estudar é Números, não é? Números é importante. O termo Números vem da Septuaginta e ele é chamado livro de Números por causa da contagem do povo, dos 2 censos que nós temos, um no capítulo 1, do verso 3 em diante, e outro no capítulo 26, a contagem da nova geração, porque aquela primeira geração pereceu no deserto. O termo em hebraico é Abineder ou Benimidar, que é o termo que vai adaber, ou Benimidar em hebraico, que quer dizer no deserto. Então, o livro de Números relata os 38 anos da história de Israel no período de peregrinação no deserto da península, que vai da península do Sinai até a véspera da entrada da terra de Canaã. Como nós dissemos, é o quarto dos 5 livros, contém as instruções de Deus da Torá para o seu povo. Números narra 38 anos de história de Israel, a saber, o período da peregrinação no deserto da península do Sinai, e ele começa 2 anos após a fuga do Egito e termina na véspera da entrada de Canaã. O título vem da numeração da Septuaginta, por causa dos 2 censos, no primeiro capítulo e no capítulo 26. O livro também poderia ser chamado As Murmurações de um Povo, porque nós vamos ter pelo menos 11 murmurações em todo o livro de Números. Vamos também falar da confiança dos israelitas no Deus que tirou do Egito e evaporou-se quando começaram as dificuldades na vida do deserto. Números é uma longa e triste história de insatisfação e murmurações. Nós vemos claramente o pecado da murmuração no livro de Números. Por causa da desobediência do povo, uma distância de cerca de 350 quilômetros do Egito até a Terra Prometida, tornou-se uma viagem de uma vida de 38 anos.
de toda uma geração que havia presenciado as maravilhas da libertação do povo operada por Deus na terra do Egito, apenas Moisés, Josué e Caleb sobreviveram aos 40 anos da peregrinação. E nem Moisés vai entrar na terra prometida, só vai entrar Josué e Caleb. Em 40 anos, toda aquela geração se foi. O livro de Números nos relata essa geração. Não é? Nem o próprio Moisés acabou entrando, não é, no livro para desfrutar dela. Mas só Deus também permanece constante. Moisés é temporário, o povo é temporário, Deus é eterno. Sempre presente com o seu povo, as lições difíceis que foram aprendidas capacitaram Josué a conduzir a nova geração para o seu novo lar. O livro de Números tem um resumo diário de viagem da jornada de Israel, o livro das jornadas de Israel, desde o Monte Sinai até o Rio Jordão. As histórias mais conhecidas no livro de Números, além do censo do povo, são a história dos 12 espias em Cades Barneia, quando eles vão espiar a terra por 40 dias. A serpente de bronze, devido à murmuração, vieram serpentes venenosas, picavam o povo. A serpente de bronze é levantada, tipificando o Filho de Deus, que seria levantado, como Jesus disse em João, capítulo 3, verso 14 do Evangelho de João, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Também em Números nós vamos encontrar a história de Balaão, profeta chamado pelo rei de Moabe, Balaque, para amaldiçoar o povo, quando o povo se encontrava nas planícies de Moabe. Nós vamos encontrar essa famosa história de Balaão, o anjo, o jumento que fala com Balaão, tudo isso nós vamos encontrar no livro de Números. Vamos encontrar também a história de um novo líder, Josué, o servidor de Moisés, que se prepara para assumir o povo de Israel. Então, Números é bastante interessante. No livro de Números, nós vamos ter a jornada do povo, 38 anos no deserto, pode ser chamado livro do deserto, ou livro da marcha do povo, o povo marchando. Também podemos chamar o livro das jornadas, da caminhada, do andar do povo, o livro da contagem, o livro das provas, o livro das batalhas, o livro das murmurações, ainda é o livro da divisão da terra de Canaã e o livro da rebelião, da incredulidade do povo. Não é? Números é bem diferente de Levítico. Enquanto Levítico nós temos santidade, consagração, adoração, comunhão, serviço, culto, sacrifício, purificação, expiação, dedicação e as festas. Em Números nós vamos ter deserto, marcha, jornadas, contagem, provas, batalhas, murmurações, divisão, rebelião, tudo isso no livro de Números. Cada livro do Pentateuco tem a sua importância e nos ensina lições importantes. Números pode ser comparado com as tentações, com a nossa jornada até a Canaã celestial, com as provas que nós passamos, deserto, lugar de tentações, mas também lugar de provisão. A autoria. Tradicionalmente, a autoria é atribuída a Moisés. Ele é a personalidade central também do livro de Números. Números 33, 2 faz uma referência específica a Moisés, registrando pontos sobre a viagem no deserto. O título em português Números é tirado do seu título de Aritomai, na tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta. Segundo a Vulgata, no latim, Numeri. No mesmo texto hebraico do livro é no deserto, Beminadar, no deserto, tirado da linha de abertura. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no deserto. Data, assumindo a autoria mosaica, provavelmente o livro tenha sido escrito por volta do ano 1400, depois da jornada do povo, quase no finalzinho Moisés escreve. Pouco antes
da sua morte. O acontecimento desse livro ocorre durante cerca de 40 anos, começando logo após o Êxodo, não é? O segundo ano que eles estavam ao pé do Sinai. A natureza do livro. Esse livro narra a história de Israel depois de sair do Egito e os anos que gastou no deserto de Parã por causa da sua incredulidade e infidelidade. É a incredulidade que vai impedir eles de entrar na terra. A incredulidade é o maior inimigo da fé. Esse livro conta a história de Israel 1 ano e 1 mês depois de saída do Egito. Êxodo 12:2, Êxodo 42:17, Números 1:1, não é? É o serviço, é o andar do povo de Deus. Nisso podemos ver tanto a severidade quanto a bondade de Deus. Na geração velha, severidade para o que saiu do Egito. A justiça, a inflexibilidade de Deus e sua palavra, porque o povo não obedeceu a Deus e a sua palavra. Por isso, sofreram uma correção severa. Contudo, com a nova geração, né, com exceção de Josué e Caleb, que faz parte da antiga geração, toda a geração antiga morreu no deserto por causa da sua incredulidade e infidelidade. Mas é a nova geração que nasceu no deserto de 20 anos para baixo. Nós vamos ver a bondade, a fidelidade infalível de Deus em cumprir a sua promessa, o seu propósito de fazer de Israel o seu povo para dar-lhes a terra prometida. Em Êxodo, vimos Israel redimido. Em Levítico, vemos Israel em adoração. E agora em Números, vemos Israel servindo. Né? Nós podemos dizer, Gênesis é o começo da nação de Israel, as 12 tribos. Êxodo é Israel sendo redimido. Levítico é Israel adorando, servindo ao Senhor em santidade. Agora vemos em Números Israel servindo. O serviço do Senhor não deveria ser feito de qualquer jeito ou de maneira casual. O livro nos apresenta um quadro onde tudo é feito segundo a primeira lei do céu, ou a ordem. O povo é numerado conforme as tribos, as famílias. A cada tribo é designado o seu lugar no acampamento, a sua marcha. São regulados com precisão militar. Também o transporte do tabernáculo. Cada levita tinha a sua tarefa especial. Além de ser um livro de ordem, Números registra o fracasso de Israel em não crer nas promessas de Deus. Consequente, todo aquele povo que saiu do Egito, com exceção de Caleb e Josué, não puderam entrar na terra de Canaã. O livro de Números é também o livro da peregrinação do deserto, pois Israel não possui imediatamente a terra prometida, depois de partir do Monte Sinai. Antes ficou vagueando no deserto por mais ou menos 38 anos, depois de Cades Barneia. Números também é o livro da murmuração, pois registra as murmuração, o descontentamento, as queixas dos israelitas contra Deus e contra os seus líderes. É também o livro da disciplina divina, onde Deus disciplina e executa julgamentos sobre eles, quando persistirem em continuar na murmuração e na incredulidade. A principal lição de Números é que o povo de Deus deve andar pela fé, confiando em suas promessas para poder avançar. Para destacar essa verdade, o livro relata a incredulidade do povo em geral, capítulo 11, verso 1. Miriam e Arão, capítulo 12, verso 1. A recusa de entrar na terra prometida quando chegaram a Cades Barneia, capítulo 14, verso 2. O pecado do próprio Moisés ao ferir a rocha em vez de falar, capítulo 20, verso 12. E o culto da idolatria, capítulo 25, verso 3. No entanto, a despeito de sucessivos fracassos, o Deus de Israel permanece fiel à sua aliança, sustentou milagrosamente o seu povo durante todos os anos de peregrinação e rebeldia
conduzindo-os à terra prometida. Conteúdo: a divisão dos livros de abertura do Antigo Testamento em 5 livros ou pergaminhos, chamado de o Pentateuco, Torá, Pentateuco significa os 5 pergaminhos, não deve obscurecer o fato de que cada um dos 5 livros é uma continuação do precedente. Moisés, cujo nascimento é contado em Êxodo 2 e cuja morte é narrada em Deuteronômio 34, é a figura que une a história do Êxodo até Deuteronômio. Moisés é a figura principal, a figura do libertador, um tipo de Cristo, tipologicamente o Messias ou o libertador do povo. O livro de Números continua sendo o relato do período mosaico, que se inicia com o Êxodo, começa em Israel indo até o Sinai. A entrada dos israelitas no deserto Sinai é registrada em Êxodo 19:1. Israel deixa o Sinai em Números 10:11. Números tem 2 divisões principais. Primeiro, a seção contendo instruções quando ainda estava no Sinai, capítulo 1 até o capítulo 10, verso 10. A segundo, a viagem no deserto, sob o itinerário do Sinai, até as planícies de Moabe, pelo Jordão, na terra prometida. Capítulo 10, verso 11, ao capítulo 36, verso 13. As instruções no Sinai lidam com a preparação para a viagem, e o restante do livro conta-nos a viagem em si. As instruções no Sinai, capítulo 1, verso 1 a 10, cobre uma variedade de tópicos, mas aquelas que lidam com o preparo da viagem dominam. O capítulo 1 e 4 lidam com uma série de instrução para numerar, fazer o censo do povo de vários grupos, seguido de um relatório de concordância com o mandamento. Os capítulos 5 e 6 lidam com a imundície ritual, a infidelidade marital, os nazireus. O capítulo 7, os líderes do povo trazem oferta para o tabernáculo. Capítulo 8 fala da consagração dos levitas. Capítulo 9 lida com a Páscoa e a nuvem e o fogo, e o motivo do preparo é reconsiderado. Capítulo 10, verso 1 a 10, onde são dadas instruções para que sejam feitas sinais como as trombetas para ordenar a marcha do povo. A seção de Números que lida com a viagem, do capítulo 10, verso 11 ao 36, 13, tem 2 partes principais. A primeira seção, Números 10, verso 11 ao capítulo 25, verso 18, descreve a destruição da geração que vivenciou a libertação do Egito por meio do Senhor. Os pontos-chave nessa parte são os relatos das queixas, das rebeliões, da desobediência da primeira geração que levou à morte deles. O pecado gera a morte. A segunda seção, número capítulo 26 até o verso 36, ao capítulo 36, narra a preparação da segunda geração para a entrada na terra prometida. Começa-se o capítulo 26 com um novo censo, observando que toda a primeira geração, com exceção de Josué, Caleb e Moisés, morreram no deserto. Essa seção termina com a distribuição da terra entre as tribos, depois de elas terem entrado na terra prometida. O escritor de Números não se limitou a relatar pura e simplesmente fatos relacionados aos 40 anos de peregrinação do deserto, mas procurou interpretar a história desse período como se em cada fato apontasse uma demonstração da providência divina com o seu povo. Um Deus que cuidou das necessidades materiais, certamente poderia continuar a cuidar da nação por ele escolhida. As frequentes derrotas mencionadas no livro são provas da demonstração do juízo constante de Deus e que todo pecado é punido e toda desobediência é perigosa. Podemos dizer que o livro de Números teve por objetivo reavivar a fé dos israelitas nos seus últimos dias de peregrinação, motivando-os a permanecer firmes na sua caminhada, recordando, acima de tudo, que
que a história das suas experiências no deserto foi permeada por fracassos e vitórias, mas que todavia a presença de Yahvé, ou Jeová, foi constante. A mensagem de Números para hoje, a convicção de Caleb e Josué de que Deus não decepcionaria o seu povo, é algo muito significativo. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Números 13:30. Indiferente ao relatório pessimista apresentado pelos seus companheiros, Caleb e Josué não se deixaram abater pelas dificuldades encontradas na terra que foram espiar. A convicção de que Deus lhes havia prometido uma terra que emana leite e mel era maior do que qualquer obstáculo. Sempre que nos defrontamos com dificuldades, por menores que elas sejam, a nossa tendência é achar que as barreiras que iremos enfrentar são intransponíveis. Na visão dos espias, o povo que habitava na terra era poderoso. Suas cidades eram fortemente edificadas. Os homens eram de grande estatura, o que significa dizer, é impossível habitar nessa terra. Ao contrário, Josué e seu companheiro Caleb vislumbraram a vitória, pois sua confiança estava depositada exclusivamente no Senhor. Qual tem sido a nossa reação diante da adversidade, do pessimismo ou de total dependência num Deus que nunca falha? O texto que narra a rebelião de Coré, Datã e Abirão, capítulo 16, nos faz refletir sobre o cuidado de Deus com aquele que ele comissiona. Acompanhado de 250 entre os maiorais do povo, aqueles homens se levantaram para fazer oposição a Moisés e Arão. Números 16:3 diz: eles se ajuntaram contra Moisés e Arão. Eles disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Apesar de terem sido separados como levita para a nobre função de conduzir o povo à adoração, esses homens estavam insatisfeitos. Eles aspiravam à posição de sacerdotes. Desde o primórdio, encontramos esse comportamento invejoso no seio da liderança do povo de Deus. E não tem sido diferente em nossos dias. Muitos líderes se têm deixado levar por um sentimento de ambição, obstinados pelo poder, são capazes de qualquer coisa para alcançar o seu intento. O castigo de Deus para os amontinados foi a terra abrir e tragá-los com as suas famílias. A morte deles, diferente de todos os homens, desceram vivo para a sepultura. Um dos motivos que traz a importância do estudo do livro é que a experiência do povo de Deus no deserto está relacionada com a jornada espiritual de cada crente. Assim como os israelitas foram libertos da escravidão no Egito, os cristãos também iniciam sua jornada a serem libertos da escravidão do pecado. O resgate dos israelitas foi selado com sangue na celebração da Páscoa. Da mesma maneira, o resgate de cada crente é selado no sangue de Jesus. E por fim, ambos estão num rumo à terra prometida. Eles, a Canaã terrestre, e nós, a celestial. A jornada de cada crente também passa pelo deserto. Há desertos na nossa vida, há provas. No deserto, Deus nos prepara e nos santifica, assim como o próprio Jesus se preparou no deserto, 40 dias, sendo tentado pelo diabo, Mateus 4. O valor ético de Números, a resposta de Israel, a liderança de Moisés e Arão, as exigências da aliança em geral, ditou o grau de sucesso ou fracasso que caracterizou sua jornada pelo deserto. O princípio é cristalino. Sempre que havia obediência irrestrita, havia sucesso ilimitado. Sempre que havia rebelião obstinada, vinha o fracasso. A exigência de compromisso com Deus não é hoje menos real e necessária. A
forte mensagem ética que ressoa em alto e bom som em números é que Deus possui um plano que leva à bênção. Mas o plano é construído em torno de princípios e práticas de comportamento que não podem ser abrandados ou negociados. Deus deseja abençoar os seus, mas essa é a bênção, é firmada na submissão